O livro que nós queremos apresentar hoje é Lendas Urbanas do Antigo Testamento, de David Croteau e Gary Yates. Então você vai ver que são várias lendas que são debatidas no ambiente da igreja, são muitas vezes espalhadas por pessoas, por cristãos, e aqui nesse livro então os autores vão trazer então a explicação correta por que essas passagens e essas lendas então existem, por que elas são mal interpretadas e como então a gente deve entender corretamente esses textos bíblicos. E esse é justamente então o objetivo dos autores desse livro, é apresentar e explicar algumas das principais passagens mal interpretadas do texto hebraico. Olá, leitoras e leitores da Chamada! Bem-vindos ao Momento Literário. Meu nome é Sebastião, eu sou um dos editores aqui no Ministério Chamada e nessa série nós temos apresentado alguns dos livros que publicamos. O livro que nós queremos apresentar hoje é Lendas Urbanas do Antigo Testamento, de David Croteau e Gary Yates. Por mais que já tenham se passado 2000 anos do período do Novo Testamento, a gente ainda consegue ter algumas familiaridades com a cultura greco-romana daquela época, que até influenciou várias das coisas da nossa cultura atual. Até mesmo a nossa própria língua, por exemplo, que vem do latim, que já começou a se popularizar naquela época. Mas quando a gente pensa no Antigo Testamento, a coisa fica um pouco mais complicada. Passa-se mais tempo até os textos do Antigo Testamento e a gente muitas vezes não consegue entender exatamente aquela cultura, ou certas passagens, ou até mesmo gêneros literários do Antigo Testamento. Então muitas vezes certas passagens ficam realmente difíceis de a gente entender numa primeira leitura ou sem algum conhecimento adicional. E esse é justamente então o objetivo dos autores desse livro, é apresentar e explicar algumas das principais passagens mal interpretadas do texto hebraico. E quem são os autores desse livro? David Croteau, ele recebeu seu PhD pelo Seminário Teológico Batista do Sudeste, lá nos Estados Unidos, e ele é deão do seminário da Columbia International University. Além disso, ele dá aula também de Novo Testamento e de grego. Já Gary Yates, ele recebeu seu PhD pelo Seminário Teológico de Dallas e ele é professor na Liberty University desde 2003 na área de Antigo Testamento. Você vai ver então que esse livro ele tem tanto um especialista no Novo Testamento e um especialista no Antigo Testamento, trazendo então explicações dessas passagens tão importantes. Esse livro ele faz parte da série Lendas Urbanas, talvez você já tenha visto algum momento literário anterior que explica essa série. Nós temos o Lendas Urbanas da História da Igreja e nós também já publicamos o livro Lendas Urbanas do Novo Testamento, que foi escrito por David Croteau, um dos autores desse livro atual. E nesse livro, assim como os demais da série, 40 passagens vão ser apresentadas aqui e explicadas de uma forma melhor. E dentre então essas 40 lendas, algumas delas você certamente já vai ter ouvido, seja na internet, seja conversando com alguém, ou talvez até mesmo no ambiente da igreja. A primeira lenda, por exemplo, abordada é que Satanás caiu no intervalo entre Gênesis 1:1 e 1:2. Ou que as leis alimentares mosaicas elas diziam respeito a uma vida saudável. Ou que os santos do Antigo Testamento eles foram salvos por guardarem a lei mosaica. O dízimo no Antigo Israel era 10% da renda, ou que a lei do Antigo Testamento ela é dividida em 3 partes. A lenda 19, por exemplo, fala que Deus nunca quis que Israel tivesse um rei. Será que isso é verdade? A lenda 28 fala sobre Provérbios 31, aquela famosa passagem. Provérbios 31 é uma lista de características para a esposa perfeita. Ou a lenda 33, que trata dessa questão de se Deus criou o mal. Então você vai ver que são várias lendas que são debatidas no ambiente da igreja, são muitas vezes espalhadas por pessoas, por cristãos, e aqui nesse livro, então, os autores vão trazer então a explicação correta por que essas passagens e essas lendas então existem, por que elas são mal interpretadas, e como então a gente deve entender corretamente esses textos bíblicos. Os autores eles colocam muita ênfase no contexto histórico e literário daquele texto bíblico, para que a gente então possa entender ele e aplicar ele aos nossos dias. Ao final de cada capítulo sempre tem um momento de aplicação, então bem prático para os leitores, né? O objetivo dos autores desse livro é realmente trazer um tom muito pastoral, então sempre vai ter essa aplicação ao final dos capítulos. E além disso também, o livro sempre tem recursos, né? Então uma bibliografia recomendada, seja de livros, de artigos acadêmicos, também de materiais na internet mesmo, de páginas da internet, que vão te ajudar a se aprofundar ainda mais naquela lenda, se você tem interesse de aprender mais sobre isso. O objetivo desse livro, dos autores, é realmente não só apresentar essas 40 lendas para que a gente consiga entender essas passagens de uma forma melhor, mas que a gente também consiga entender todo o Antigo Testamento como um todo, toda a escritura, todos os gêneros literários ali no meio, a gente consiga realmente aplicar eles, a gente consiga compreender eles melhor e também transmitir eles, seja para um grupo pequeno, seja na igreja, no púlpito mesmo, ou em outros ambientes, a gente consiga realmente transmitir fielmente a palavra de Deus adiante.
E para isso também o livro possui vários recursos, né? A gente tem sempre os índices ao final do livro. Então nessa série ela tem, por exemplo, o índice onomástico. Então todos os autores que são mencionados, né? Outros teólogos que são mencionados ao longo do livro e as suas posições, sempre aparece aqui no final do livro. Outro índice que aparece nesse livro é o remissivo, que traz ali os principais temas abordados nesse livro. Então se você tem interesse para consultar, né? Quando é que esse livro vai falar sobre a lei, ou quando é que esse livro vai falar sobre o juízo, ou alguma coisa do tipo, você pode então consultar esse índice. E também tem o índice de textos bíblicos, né? Então todas as passagens bíblicas que são citadas nesse livro, elas também aparecem nesse índice específico. E o nosso objetivo, então, com todos esses índices, é realmente ajudar o leitor a não só ler o livro, talvez da lenda 1 até a lenda 40, mas também de consultar ele, seja depois para um estudo de pequeno grupo, para algum ministério na sua igreja, para conversar com alguém. Então esse livro ele é uma ótima ferramenta nesse sentido. Se você ficou interessado de saber mais sobre esse livro, você pode acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo, que vai dar direto na página do produto. Você pode também acessar diretamente por loja.chamada.com.br e ali você pode baixar a amostra do livro, ver algumas informações a mais, ver alguns endossos também, né, de pessoas que recomendaram esse livro para comprar. E se o interesse ainda ficar, você pode adquirir então o seu exemplar de Lendas Urbanas do Antigo Testamento. Esse foi o Momento Literário de hoje. Até a próxima.